Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje eu vou falar sobre a rinha de back-end. Já escutou? Já viu lá no Twitter, no LinkedIn, no GitHub? Já ficou sabendo do que é? Eu vou contar para vocês, fica aí. Se você é novo aqui no canal, eu falo bastante aqui de programação, back-end, tem umas playlists aí de Java, de banco de dados, tá? Tem umas opiniões aí de coisas mais técnicas, né? Tem uma playlist até para quem veio de outras áreas, né? E quer começar na tecnologia, tá? Dá uma olhada aí no canal. E hoje eu vou falar sobre a rinha de back-end, tá? E hoje é dia 28 de agosto, né, de 2023. Normalmente eu não falo as datas aqui, né, nos vídeos. Mas hoje eu tô falando porque é importante, porque é exatamente um mês, tá, que toda essa história começou, né? Então normalmente essas coisas que começam assim, sem muito planejamento, né, assim, vem uma ideia do nada e a comunidade abraça, né, acho que são as melhores, né? Então tudo começou lá no Twitter, né? Uma rede social aí que tanta gente odeia, né, tal, mas gente, tem muita coisa boa sair de lá, viu? E a rinha é um exemplo disso, tá? Então começou, eu vou ler aqui um tweet, tá, do Francisco Zanfranceschi, tá? Então ele mandou um tweet assim, tá? Tava pensando num torneio de langues, né, de linguagens, né, Cada time faria uma API com endpoints específicos, tá? Um exemplo, login, busca, etc. E aí a gente espancaria elas com testes de estresse, tá? Para ver qual aguenta mais, né? Imagina montar assim uns times de Elixir, PHP, Node, C Sharp, etc. Então começou assim, ele jogou a ideia lá no Twitter, tá? E a coisa começou a crescer, né? Crescer, vamos fazer assim, 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 assim. Até que surgiu realmente oficialmente na rinha lá no GitHub, tem até um perfil lá do Twitter, eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem, né? E aí o pessoal começou a fazer, né? Foi estipulado ali uma data, né, para você mandar a sua proposta, né? Então basicamente você tinha a ideia da rinha, você tinha que fazer uma... assim, foi feito... Foi bem inspirada nesse tweet aí, né? Então você tinha que montar um código-fonte, né? E esse código-fonte ele tinha que gerar uma API, né? E qual que era a proposta dessa API? Ela precisaria estar numa arquitetura num Docker Compose lá, com duas APIs, né? E ela ia receber um monte de requisição, né? Essa requisição ia ser quase um CRUD, né? Então você ia conseguir... Então, por exemplo, tinha cadastro e ao mesmo tempo que ia ter cadastro, ia ter busca, tá? Aquelas buscas que são péssimas assim para usar índice normal, né? Que é tipo like, né? Você tinha que fazer busca de like no nome, em vários campos ali, um cadastrinho de pessoas, né? E ao mesmo tempo também também ia ter uma carga de cadastros inválidos, né? Então a API ela tinha que se comportar bem nessa situação, né? Então no começo ali com uma carga baixa e depois aumentando, né? Então basicamente a proposta era essa, né? E aí passando disso você tinha algumas assim considerações, né? Que depois dessa carga de APIs, né? Ia ser feita uma contagem no banco de dados, né? Quer dizer, na verdade assim era exigido de ter uma persistência de alguma maneira, né? Então o normal seria o banco de dados, né? E aí no final teria que ser retornado, né, esse total aí de cadastro de pessoas, né? Então assim, algumas abordagens, né, foram escolhidas, né, pré-definidas nessa arquitetura, né? Então, por exemplo, por que ter duas instâncias de API e não uma só, né? Porque senão ia ficar uma coisa muito de cache, né? Você podia jogar tudo no cache e acabou, né? Então não ia ter muita
muita solução diferente, né? Ia ser coisa muito bem parecida, né? Então tinha que ter uma persistência de alguma maneira, né? Mas o cache podia ser usado, né? Então qual que era a pegada aí, né? Então o que deixou a coisa bem interessante? Nessa estrutura de Docker Compose, né? Você coloca ali tudo que você vai usar na sua stack, né? Você vai usar Java, você vai usar C Sharp, Ruby, Rust. E qual banco de dados você vai usar? Você vai usar Postgres, que a maioria da galera usou. Você vai usar MongoDB, foi a opção que eu usei, né? Tinham várias opções aí. E se você usar, por exemplo, cache ou não, você vai usar um cache, né? Então você vai usar um Redis ou não, você vai fazer uma solução sem cache, né? E quem que vai ficar na frente ali recebendo a requisição da API? Vai ser o Nginx, né? Isso aí acho que quase todo mundo usou, né? Então assim, essa arquitetura simples, mas ela trouxe muito desafio, né? Porque no Docker Compose você consegue também limitar, né, os recursos da máquina, né? Então na proposta aí foi colocada uma limitação de 3 GB de memória, tá? Que até que não foi o problema. O problema mesmo foi a limitação que foi colocada de CPU, né? Que é 1.5 CPU, uma CPU e meia que era dedicada para fazer tudo isso aí. Então imagina assim, uma CPU e meia para tudo, né? Para ser o Nginx, para ser o cache, para ser a API que você fizer, para ser o banco de dados, era tudo isso aí. E assim, foi feita essa rinha, né? Aí cada um montou ali numa stack que achou mais legal, né? E eu no meu caso, né, claro, né, montei lá uma stack ali com as coisas que eu gosto mais, né? Eu tentei um approach umas coisas que são mais novas, né? Então, por exemplo, eu usei lá o Spring Boot, né, que eu já tenho mais conhecimento, mas eu usei mais a parte reativa, né, com Spring Web Flux, né? E com o MongoDB também usando o driver dele reativo, né? Agora, o que é uma coisa fantástica assim dessa rinha? Que assim, eu usei essa solução, mas assim, se vocês olharem no GitHub lá, vocês vão ver de tudo, né? Então, todo mundo que usou uma solução com uma linguagem lá que eles escolheram, tem todo o código-fonte lá, né? Então, por exemplo, ali tem uma lista ali de um ranking dos 50 classificados, né? Então, só ali você já tem bastante código-fonte assim de API que aguentou assim porrada de certa forma muito bem, né? De várias implementações, né? De várias linguagens, né? Então, se você está começando na área de programação, né? Então, de várias linguagens, você pode olhar lá, você tem um repositório gigante, né? De várias coisas, né? Então, daqui a pouco no vídeo eu vou mostrar o que você vai precisar para você conseguir rodar aí na sua máquina, tá? Mas, então, assim, que mais que eu achei, assim, só para fechar aqui essa parte? O que eu achei mais interessante, assim, dessa rinha, que a gente teve também a galera, assim, no geral, se ajudou bastante, né? Então, como a gente tinha essa limitação de recursos, né? Então, muita gente acabou aprendendo muita coisa, né? Eu também aprendi bastante que, por exemplo, nessa parte reativa, eu entendi que quando você tem pouca CPU, aí a performance já não é muito boa, né? E assim, a galera tinha uma pessoa que também não conhecia muito bem a parte de Docker para publicar imagem, né? Então ele teve que aprender, né, para participar aí da rinha de back-end. E no final, assim, a gente teve até também um pessoal... Teve de tudo, né, que participou dessa rinha. Teve até uma implementação em Bash que aguentou bem, né? Achei muito interessante. E a gente teve umas participações aí especiais, né? Uns caras mais conhecidos, né? Tipo Giovanni Bassi, ele chegou assim, o pessoal até encheu o saco dele no Twitter. Aí quase no finalzinho aí ele mandou ali o pull request dele, né? E aí depois foi encerrado, né? O Gianfrancesco, ele teve que encerrar antes, até ele tinha colocado uma data, mas ele teve que colocar essa data antes porque tinha muita pull request,
E só ele que estava testando, né? Ele até teve ajuda ali de uma galera, de um ou outro ali para ajudar, mas ele que ficou responsável, né? Ele até tinha feito uma implementação, né? Então, mas aí ele acabou ficando totalmente sem tempo de melhorar, né? Porque ele tinha que cuidar da rinha mesmo em si, né? De aceitar os pull requests, ver se estava certo ou errado. Aí, pelo que eu olhei ali, né, foi mais de 200 assim pull requests, né? Mas no final, assim, teve gente que mandou e acabou não mandou alguma coisa incompleta, não sei, teve algum problema aí, não deu certo, mas no final foi umas 90. Então, 90 assim, requisições que tinha lá código fonte, né? E no final ele até tem uma live ali que tá lá no GitHub o link, vocês podem acompanhar, que ele comenta mais sobre os resultados, enfim, aí depois vocês dão uma olhada. Tá, mas assim, o que você vai precisar para... e de participação também especial, teve uma que teve depois, né, que foi o Fábio Akita, ele mandou ali um código que... acho que eu nem olhei a implementação como ele fez, provavelmente foi em Ruby, né, que ele gosta bastante. E ele mandou ali, comentou alguma coisa ali no LinkedIn, no Twitter, né? Então, assim, foi legal que essa rinha, assim, chamou a atenção de bastante gente, assim, foi bem legal participar, eu aprendi bastante, eu ajudei uma galera, então foi bem legal e tomara que venha mais por aí, né? E assim, aí você chegou agora, você ficou sabendo da rinha só agora, então você consegue também aprender bastante com os códigos fontes que está lá. Para você rodar aí na sua máquina, basicamente você precisa de duas coisas, né? Você vai precisar, três na verdade. Tá? Você vai precisar do Docker, tá? Para você subir e conseguir rodar na sua máquina. Então com o Docker, você vai conseguir subir qualquer uma das APIs que estão lá. Tá? Porque as imagens, né, do Docker, elas foram publicadas, né, elas estão públicas, né? Então você consegue usar aí na sua máquina como qualquer outra imagem, né? Então aquela mesma imagem que você usa aí, sei lá, do MySQL, que você usa do Nginx, do MongoDB, você pode usar essas imagens do pessoal que fez pull request, né? Tá. Então você precisa do Docker. Aí a outra coisa que você precisa, então, para fazer esses stress tests, né, foi usada uma ferramenta chamada Gatling, né? É uma ferramenta, tá, que você escreve uma simulação, tá? Você pode escrever em Scala ou em Java a simulação, e aí essa ferramenta ela lê a simulação. Imagina assim, é um texto ali, como se fosse uma classe, né? E aí, baseado naquilo, ela obedece aquilo, e aí ela pode ler a carga, por exemplo, de uma planilha, né? Pode colocar ali os dados, e aí ela vai ali chamando a API para você, e no final, depois que ela terminar a simulação, ela vai gerar um gráfico ali em HTML. HTML estático ali, com imagem, bonitinho e tal. Aí você vê a quantidade de erros, tal, aí tem um monte de estatística lá para a gente conseguir entender como que está a API, como que se comporta a API, né? E foi baseado nesses resultados que foi feito o ranking ali das linguagens, né? Inclusive, uma coisa interessante, né, que essa rinha ela foi uma coisa tão assim contagiante com o pessoal que conseguiram falar com a Gatling, né, que a empresa ela oferece a ferramenta open source, mas ela tem também uma versão paga. E essa ferramenta ela ofereceu um prêmio ali para os vencedores, né? Então acho que até os 10 primeiros ali ganharam alguma coisa ali da empresa Gatling, né? Bem interessante, né? Então assim, você pode usar, é uma ferramenta open source, né? Você pode baixar aí, usar, e para você simular, né, essas chamadas de API, você pode usar essa ferramenta. Se você quiser ver os resultados, ali, ver como se comporta, você pode usar. Tá? Então é isso. Então agora eu vou mostrar aqui agora para vocês a parte prática, tá? Eu vou mostrar ali o que eu fiz ali, assim, a minha implementação, tá? Eu vou dar uma passadinha bem rápida ali o que eu fiz, e depois eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para ter rodando aí na sua máquina, tá bom? Então vamos lá.